Bom dia a todos. Eu agradeço, em meu nome, em nome da secretária Cassandra, o convite feito pela comissão de, mais uma vez, mostrar o posicionamento da Secretaria do Patrimônio da União e as propostas de avanço na discussão do regramento do uso de áreas públicas por atividades privadas. Por determinação da secretária, a nossa função aqui hoje é muito mais ouvir do que vir falar. Na verdade, a gente está aqui com todo o setor, como várias vezes já nos reunimos individualmente, ou muitas vezes coletivos, tentando aí modificar a nossa forma de atuação e aperfeiçoar nosso formato de atuação. Então, a nossa missão hoje aqui é colher subsídios para, mais uma vez, estar aperfeiçoando a nossa atuação. A apresentação que eu trouxe é bastante rápida e mostra, não vou procurar me aprofundar em legislação, que aqui são todos especialistas nisso, mas falar um pouco do formato e da origem desse instrumento, que teve origem aí em 2011, né, com a Portaria 24. A chegada nesse instrumento foi a partir da identificação da diversidade de usos que aconteciam em águas da União, né? Isso é uma determinação, é uma atuação exigida por força de lei da SPU, né? Nessa diversidade de uso e diante das diversidades locais muito diferentes, a própria estrutura da SPU, que tinha superintendências com níveis de estrutura bastante diferentes, tinha dificuldade de atender e gerava uma impossibilidade de se ter uma resposta uniforme para as necessidades das atividades econômicas nessas áreas. A principal decisão nossa, então, foi, a partir daí, juntar o que havia de regramento já existente num instrumento único. Batiam à nossa porta frequentemente os terminais de uso privados. Existia o retrato aí da situação das marinas na época, que é uma atividade econômica bastante importante, com mais de 600 e várias outras tentando se implantar e sem conhecimento ou sem noção do caminho para a regularidade dessa atividade, né? O aumento de demanda por vagas de uso de barco era bastante grande, foi bastante grande nesse último período. O aparecimento de diversas estruturas de lazer, porque as áreas da União, elas estão entre as áreas aluviais e a água, então garantem o acesso à água, e é por isso que existem essas áreas. Então, tem um atrativo muito grande para atrativo turístico e de lazer, né? E também as atividades de transporte de passageiros e de cargas. A realidade que a gente encontrava, isso é bastante comum na região da Amazônia, que é uma região onde os rios são fundamentais, com a presença de hotéis, e hotéis não pequenos, hotéis grandes empreendimentos acontecendo em águas da União, a situação de marinas existentes e projetadas, condomínios avançando com a parte de lazer das suas estruturas por sobre águas da União, né? A situação mais crítica de quem a própria subsistência depende dessa relação terra e água, como os ribeirinhos. Em algumas situações bastante comuns na Amazônia também, de não ter nem imediatamente a relação com a terra de casas flutuantes, né? Então, todo esse pacote de atividades exigia, pela falta de regramento, claro, de uso desses espaços, exigia uma atuação aí do órgão federal responsável pela gestão do patrimônio da União. Existe uma incidência de legislação disparsa, tem legislação bastante clara sobre as atividades, mas como ela se dá no espaço físico, isso não acontecia, isso estava espalhado em diversos diplomas. Então, aí se sobrepunham as atribuições da Marinha, via Capitania dos Portos, com relação à navegação, da ANTAC, com relação à atividade de transporte de cargas, depois a própria Secretaria Especial de Portos, né?
A partir daí, então, a discussão feita com o setor e a tentativa de uniformizar nosso formato de atendimento gerou, inicialmente, a Portaria 24, que tinha o maior ponto crítico, o estabelecimento de um formato de cobrança. Naquele momento, a nossa ideia era garantir que o setor, quando fosse se utilizar da área, tivesse a noção de quanto custaria utilizar essa área, né, e quais eram as condições, deixar isso num instrumento, unificar o que estava esparso na legislação num instrumento único. Nesse momento, a impressão que se teve foi que, com a edição da portaria, a gente estaria começando o regramento aí. Na verdade, era só o começo de uma atuação em cima de um regramento já existente há bastante tempo, né? Essa portaria foi, então, contestada por diversas vezes. Hoje encontra-se uma ação no Supremo, já com parecer favorável ao patrimônio da União, com relação ao formato de uso dessas áreas. O principal procedimento nisso, uma das ações bastante importantes, era a tentativa de estabelecer para os interessados no uso dessas áreas, interessados na atividade, uma porta única de entrada. A gente ainda discute isso, o formato de não ser a Secretaria de Patrimônio da União, que tem uma função diversa do que regrar a atividade de transporte ou atividade portuária, né? A ideia a partir daí, identificada a função social dessa área, que esse é o principal papel da União, é garantir que ela cumpra essa função. A lógica trazida pela legislação, pela Constituição de 88, mais tarde consolidada no uso de áreas urbanas, né, com o Estatuto das Cidades, a gente procurou traduzir isso para o uso das áreas públicas. Quer dizer, a existência, a necessidade de cumprimento da função social é fundamental para que se garanta a destinação que dê retorno a toda a população que é proprietária dessas áreas, o retorno necessário com atividade econômica, né? E a função social se divide em garantia de terra adequada para todas as atividades, para todos os segmentos sociais, garantida aí moradia, atividades econômicas, e nela se inclui a atividade portuária, ao atendimento à população de baixa renda, principalmente aqueles que não podem ser resolvidos diretamente pelo mercado. E também a garantia de espaços coletivos de suporte à vida, os que não são comercializáveis, como os bens de uso comum, e garantia de circulação, espaço de usos coletivos, proteção de áreas frágeis, né, e suporte territorial para o sistema de serviços. É bem nessa lógica que a gente procurou afinar os instrumentos para garantir que a destinação das áreas da União sejam utilizadas como recurso estratégico em apoio às políticas públicas prioritárias da União. Nesse caso, evidentemente, com a criação da Secretaria Especial de Portos, fica claro quem é o órgão responsável por definir as prioridades dessa política pública. Então, passa a Secretaria de Patrimônio da União a ser um órgão de apoio a essa atividade, disponibilizando as áreas para isso, né? Então, a Portaria 404 veio depois resumir e simplificar o procedimento, principalmente de cobrança da Portaria 24, né, padronizando os procedimentos para a instrução de processos, isso pelo lado interno da Secretaria do Patrimônio. Trouxe aí um instrumento que viabiliza iniciar os procedimentos quando a União declara que existe disponibilidade do uso das águas para essa atividade. Esse instrumento, que é consolidado numa certidão, permite que se iniciem os processos de regularização do uso da área, de licenciamento ambiental, de processo de outorga na ANTAC, né? A maior mudança foi a fixação dos parâmetros para o cálculo de valores de retribuição à União, com base no que já é utilizado na cobrança do uso interno. Estou encerrando já, que é bastante, né? A cobrança, então, passa a ser com a equivalência do valor na terra, nos casos de ocupação. E, principalmente, a simplificação para a estrutura náutica de pequeno porte, aí pensando na questão da subsistência, do uso dessas áreas para a subsistência dos ribeirinhos.
Bom, basicamente era essa a apresentação que a gente continuar na discussão, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigado. Doutor Luciano, os senhores se basearam em alguma experiência internacional, em algum caso? A motivação está clara, mas a estruturação desse modelo teve alguma inspiração? Não, a portaria era consequência do que está previsto na nossa própria legislação. Ela não trouxe o que a gente discutiu após a emissão da portaria 24 o tempo inteiro, era qual é o impacto dessa cobrança na atividade. E por isso tivemos várias discussões aqui com a maioria dos que estão aqui na mesa, né? E o ajuste e o cálculo disso, na verdade, a União é obrigada a cobrar pelo uso de área de todos. Isso está inscrito na nossa legislação. Não dá para ser feito atividade econômica, não dá para ser feita uma sessão gratuita para quem tem atividade econômica. Então, a retribuição disso sempre foi a delicadeza de... A União não tem interesse em ser sócia de negócio nenhum, né? Existe só a necessidade de remuneração pelo uso dessa área. Então, o cálculo disso, que não interferisse no negócio, foi a nossa maior fragilidade e nossa maior discussão aí. Tá? Muito obrigado a Vossa Senhoria.